Olá, queridas! Sejam muito bem-vindas. Mais uma temporada, Imersão, a mulher que você precisa florescer. Eu sou a pastora Valesca Fontes e é um prazer, é maravilhoso estarmos juntas novamente. Eu estava com muitas saudades. Que orquídea linda! Nossa, tá muito linda mesmo. Olha essas samambaias maravilhosas. Estão tão bem cuidadas. Eu preciso me sentir assim, bela, maravilhosa, reluzente. Eu preciso florescer. Essa encenação que eu fiz representa a estação que nós vamos viver, que nós vamos aprender a lidar, a superar e a reproduzir uma estação tão bela nas nossas vidas, que é a estação do outono. E estamos dentro dessa temporada, a mulher que você precisa florescer. O florescimento humano, ele tem ganhado evidência e se mostrado útil para o sentimento de uma vida bem vivida e também para a diminuição de sofrimento mental. Descobriu-se que quando focamos em gerar bem-estar, naturalmente os sinais de ansiedade, depressão diminuem e ainda tem um ganho significativo na qualidade de vida. Florescer exige passar por todas as estações. O outono, ele é uma época de transições entre os extremos da temperatura, verão e inverno. É o período em que há mudanças. As flores das árvores amarelam e caem. Preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção. Você já pegou seu caderno, sua agenda, sua caneta? Você não pode piscar, você não pode cochilar, você não para tudo e presta bastante atenção. Você vai mergulhar em um mar de conhecimento. Você vai viver hoje a estação do outono, uma estação maravilhosa, uma estação que vai fazer você realmente florescer. E como eu estava dizendo, o outono ele é essa transição, essa mudança. As flores das árvores amarelam e caem. Por quê? Porque se as árvores não as deixassem ir, não sobreviveriam à próxima estação. E Deus é tão perfeito que mostra que é preciso entregar, deixar o que não serve mais para proteger o que é mais importante. O que a princípio pode parecer uma perda é, na verdade, um ganho. Então, essa estação, ela proporciona um ganho mais de tempo e ela chega renovada. Então, por isso que é importante as flores das árvores, né? Qual o processo que acontece no outono? Elas amarelam e caem. Para quê? Para que haja uma renovação. E é justamente isso que eu quero que você se aproprie, que você se alimente, que você seja nutrida com essa renovação, com esse florescimento, com tudo isso que Deus está nos proporcionando nesse dia. E dentro dessa estação, o outono, a gente conversou um pouquinho, eu te disse o que é o florescimento humano, que florescer vai exigir você passar por todas as estações, do que você precisa deixar ir, do que você precisa abrir mão para seguir firme para os próximos ciclos, para continuar a crescer. E dentro dessa pergunta, o outono te apresenta uma proposta dizendo: tempo de rever o passado, tempo de reflexão. Por que tempo de reflexão? Porque como poderia ser diferente,
tempo de avaliação, perdas, decepções, lembranças, crises existenciais, solidão, tempo de arrependimento, mudança, renovação, tempo de recomeço. Olha que proposta maravilhosa que o outono está nos apresentando. E a chegada do outono, ela marca a transição entre a vida que era antes e a vida que será. Então você está diante de uma grande proposta. Vou repetir, qual é a proposta do outono? Rever o passado. É um tempo de reflexão para você questionar por que, como, poderia ser diferente, avaliar as perdas, as decepções, as frustrações, as crises. O tempo de arrependimento. Que tempo é esse? É um tempo que nós precisamos viver hoje, que você precisa viver hoje. Tempo de mudanças, de transformação, para que haja um grande recomeço. Por isso hoje o outono, ele nos dá um alerta. E que alerta é esse? Repete comigo, anota aí, ó, anota. De preferência eu vou pedir, ó, já vamos para uma dinâmica, já vamos para uma tarefa. Você vai anotar essa frase e você vai deixar explícita em algum lugar onde você todos os dias possa olhar e declarar essa frase. Então você vai escrever tempo, qual é o sinal que o outono, qual é o alerta que o outono está nos dando? É tempo de renovação? Isso. É tempo de mudança. Então essa vai ser a sua declaração. Tempo de renovação, tempo de mudança. Renove-se, mude-se, se encontre. Por isso, a existência humana, ela passa por constantes atualizações, as quais não se pode fugir. E a questão crucial são as constantes modificações. Só que muitas vezes nós não conseguimos acompanhar. E quando não consegue se acompanhar essas constantes modificações, o que acontece? Nos tornamos incoerentes e contraproducentes. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que é você se tornar uma pessoa incoerente? Quando você não acompanha essas atualizações. É aquela pessoa que é marcada pelas incertezas, pelas indecisões, não consegue ser sincero, não consegue ser autêntico, não consegue avançar, não consegue, se enxergar pronto ou em condições de alguma coisa, está sempre na dúvida, está sempre na insegurança, né? Não consegue ver os seus valores, não consegue enxergar o seu verdadeiro potencial, não consegue enxergar que há possibilidades de renovação, de mudanças. E o outro ponto é o contraproducente, que é aquele que representa o resultado oposto daquilo que se esperava ou do que se queria provar. Já viu aquelas pessoas que falam assim, mas eu não quis falar dessa forma, eu não queria passar isso, mas passou. Às vezes a intenção é boa, às vezes o sentimento é bom, mas na hora de executar, na hora de falar, a gente passa tudo diferente. Já aconteceu com você isso? Nossa, eu não queria falar dessa forma, eu não queria agir dessa maneira, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis passar, mas a gente acaba passando de uma outra maneira, dando um resultado contrário, desagradável. Por quê? Porque não estamos conseguindo acompanhar essas modificações, essas atualizações da mudança. E quando isso acontece, quando a pessoa vive uma vida ultrapassada, se sentindo sem sentido, sem significado, nós precisamos entender que nós precisamos melhorar e progredir. É muito ruim ficar estacionado em situações que passou
ou que não existe mais. Precisamos ter a coragem e encarar que chegou o momento de olhar para dentro de nós e dizer: ei, é tempo de mudança. É tempo, você é a árvore. Você está na estação do outono. As suas flores precisam cair, amarelar e cair. Para quê? Para que haja um processo de renovação, para que você esteja pronto para viver novos ciclos, novas etapas. Então é isso que essa temporada, é isso que o florescer te chama a viver. É tempo de mudar, é tempo do novo, é tempo da transformação. A sua neurofisiologia, o que é a neurofisiologia? É o ramo da fisiologia do sistema nervoso. Então tudo em você que é um processo sistêmico incrível é muito ávido de homeostase. O que é homeostase? É a habilidade que nós temos de manter o meio interno. O meio interno. A mulher tem, né? Você tem um meio interno maravilhoso, sabia disso? Vai descobrir isso hoje. Então, quando você está aberta para a mudança, você vive esse processo sistêmico muito ávido da homeostase, que é justamente isso, manter esse equilíbrio quase que inconstante, independente do mundo externo, independente do que aconteça à sua volta. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é uma máquina perfeita, que necessita que cada variável esteja completamente ajustada, para que o seu funcionamento corra de maneira correta. Vocês estão entendendo esse processo da homeostase? Quando o seu organismo, quando você fica bem e quando você está aberta para a mudança, se ela for numa estratégia bem consolidada, sim, você pode mudar para melhor. É muito natural que as pessoas percebam os 3D da mudança. Quais são os 3D da mudança? Demorado, doloroso e difícil. Demorado precisa de tempo. Então você precisa entender que o processo da mudança, ele requer tempo, requer investimento, paciência com você mesmo, uma coisa de cada vez. Por que às vezes a gente entra em um colapso, né? E nós, mulheres, né, a gente quer florescer, então a gente está passando aí, né, tem umas que estão na estação do inverno, do verão, do outono, da primavera, ou tem algumas que estão dizendo: ai meu Deus, será que eu vou passar para a próxima estação? A gente faz uma mistura tão grande que entra em colapso. Por quê? Porque a gente precisa entender que todo o processo de crescimento, de amadurecimento, ele passa por um tempo. Existe um tempo para você assimilar as coisas, existe um tempo para você compreender, para a tua mente amadurecer, para você se conscientizar, né, das suas ações, do seu comportamento, da sua saúde mental, física, emocional. Então, esse é o primeiro D da mudança. Vamos para o segundo? Qual é o segundo? Doloroso. Por que doloroso? Envolve dor, envolve sofrimento, envolve dificuldade, adversidade. É aquela história, é aquela frase, é aquele lema: crescer dói, dói. Progredir dói. Envolve adversidades, envolve desafios, obstáculos, e é isso, é justamente isso que gera uma mudança. Quando o seu organismo está desejando isso, quando você está aberto. Tá difícil? Tá doloroso? Mas você quer ir até o fim.
tá envolvendo muita dificuldade. Nossa, eu tô sofrendo demais. Como é difícil, como é doloroso, é insuportável. É como se fosse um parto normal. E mesmo assim tem gente que vai dizer, né, que parto normal é maravilhoso, mas cada um com a sua experiência, cada um com a sua estação. Mas é doloroso. O outro D da mudança é difícil, porque os processos não são fáceis. É difícil porque muitas vezes nós vamos querer parar no meio do caminho. É difícil porque muitas vezes vamos retroceder. Às vezes a pessoa está naquele processo, iniciou, está desenvolvendo, mas de repente uma adversidade, um sofrimento, uma dor vem ali no meio daquele processo e de repente o que acontece? Não quero mais saber, vou desistir, não vou conseguir. Então nós precisamos entender que esses 3D da mudança, anota isso, guarda isso. Quando você pensar em desistir, você está na estação do outono? Não, eu estou na estação do verão, da primavera, do inverno. Em todas elas você vai encontrar desafios, dores, sofrimento. E quando você pensar ou chegar quase a desistir, você vai lembrar, não. Todo o processo envolve tempo, dificuldade, envolve dor, envolve adversidade. Então eu estou dentro dos 3D da mudança: doloroso, demorado e difícil. Mas pastora, você só falou dos 3D da mudança. Que é difícil, que é doloroso, que é demorado. Só existe essa possibilidade para se alcançar a mudança, a renovação? Não. A mudança também ela pode ser fácil, rápida e prazerosa. Então, olha que coisa boa. Você já passou por uma mudança? Conta a sua experiência, anota aí a sua experiência. Vamos lembrar, de repente, conta aí, você já passou por uma experiência onde a sua mudança foi prazerosa, rápida, fácil? Então a gente precisa parar para refletir sobre isso. Por quê? Para ver mudanças vai depender das nossas crenças. Isso é muito importante. A crença ela não é uma verdade, ela se disfarça como uma verdade. Por quê? Porque você pensa algo, você tem uma convicção sobre você e aquilo se torna uma verdade para você. Eu tenho capacidade para realizar algo. É uma crença, você tem essa convicção. Você tem essa capacidade, você tem essa verdade, essa certeza que você tem total condição de realizar um excelente trabalho. Mas não quer dizer que seja uma verdade. Você crer que você tem essa capacidade, mas não significa que você tem condições de realizar um excelente trabalho. Assim como tem pessoas que dizem, eu não nasci para isso, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Quer ver uma grande dificuldade? Falar em público. Difícil. Apresentar um trabalho, fazer uma reunião, interagir com as pessoas, né? Tem pessoas que dizem, eu não nasci para isso, eu não consigo. Isso é uma crença que a pessoa estabeleceu como verdade para si, mas não quer dizer que isso é a verdade. Então, para haver o processo de mudanças, a gente precisa estar muito atento às nossas crenças. Quais são as verdades que nós temos levantado? Quando você levanta uma crença que eu vou conseguir, eu vou alcançar, isso é para mim, eu posso não estar em condições, mas eu vou me preparar para estar em condições. Quando você tem esse tipo de crença, é ótimo, ok? Pode não ser a verdade, porque você ainda não está apto, mas você quer, você deseja. Então você vai viver esse processo. Mas quando as pessoas, geralmente a maior parte das pessoas, quando levantam, quando criam, geram as suas crenças, é sempre para o lado negativo.
eu não vou conseguir, isso não é pra mim, não é dessa forma, eu não nasci pra isso, eu não tenho habilidade, eu não tenho agilidade, eu não tenho essa credibilidade, essa confiança, as pessoas não acreditam muito em mim, nem eu acredito, dirá achar que as pessoas acreditam. Então são as nossas crenças que vão desenvolvendo a nossa capacidade. Como eu te disse, quando você gera uma crença para o lado positivo, ok, mas quando essa crença, a gente cria aquele monstro, que a gente é um monstro, não vamos conseguir, quando a gente entra naquele papel, né, e entra, né, se achando uma pessoa vitimizada, isso não haverá mudanças. Então, cuidado com as verdades que você levanta e você mesmo se convence que aquilo é verdade. Então, volto a repetir, a crença, ela não é uma verdade. Ela é um disfarce da verdade. Mas quando ela aponta para o que é bom, você vai. Mas geralmente ela aponta para o que é ruim. Por isso que as pessoas estão frustradas, decepcionadas, desacreditadas. Porque às vezes elas acreditam em coisas que não é a verdade. Que há sim uma possibilidade de mudança, que há sim uma possibilidade de conquista, que há sim uma possibilidade de restituição. Há sim. E a crença rígida? Você sabe o que é a crença rígida? São as que geram maior probabilidades de construção de eventos que confirmam o que é a crença rígida. Eu não nasci pra isso, não foi isso que eu disse? Não dá pra mim, não vou conseguir chegar. Tô no meu limite. Não vou conseguir. Não consegui até agora. Tentei, faço e nunca está bom. Aí a mulher usa muito essa frase. Você já usou essa frase um dia? Eu tentei, eu já fiz, eu faço tudo certinho, tudo direitinho, já fiz várias vezes. Já tentei e não deu certo. Aí sabe o que acontece? Você entra na crença rígida. O que é a crença rígida? Acontece experiências que comprovem o que você está dizendo. Você vai viver aquilo. Tá vendo? Eu tinha certeza. Tava certo. Eu tentei, viu? Aí aconteceu, ó. Não dá certo. Não tem como. Não vai mudar. Então, quando nós entramos nessa crença rígida, é impressionante como acontecem eventos para confirmar aquilo que já é negativo dentro de nós. Aí, ó, as experiências, falamos muito assim, né? As experiências, ó, estão mostrando isso. O que eu estou dizendo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, está aí, ó. Então é a verdade, não é. É que você está entrando em um processo de uma crença muito rígida. E se você está entrando nesse processo de uma crença muito rígida, você vai viver experiências que vão comprovar que você está certo, mas não está. Existe sim possibilidade de mudar. Basta você estar aberto para isso. Vamos imaginar que alguém não mereça a sua confiança. Vamos imaginar que você não confia mais nas pessoas porque você já se decepcionou. Vamos imaginar isso. Como vai ser o seu tipo de comportamento? Você vai começar a criar processos de defesa para comprovar a sua crença. Então, se você não confia nas pessoas, o seu tipo de comportamento, as suas ações vão ser totalmente negativas. Você já vai olhar, você já vai se relacionar com a pessoa não acreditando, achando que ela vai te trair, achando que ela vai te prejudicar, vai te dar uma rasteira, né? Vai passar a perna em você. É claro que em muitos ambientes vivemos esse tipo de experiência, mas a gente não pode generalizar, achar que sempre vai acontecer. Mas se você estiver dentro dessa crença rígida, não é que as experiências estão comprovando aquilo que você acredita, é que o seu tipo de comportamento faz com que as experiências comprovem aquilo que você estabeleceu como verdade na sua vida. Crença, ela tem uma forma de fazer
a nossa mente ficar formatada em uma determinada direção. Mudar crenças é crucial. Para mudarmos realidades que não nos satisfazem, geralmente as crenças, como eu disse antes, são sempre para o lado que nos impossibilita de alcançar mudanças. Então presta bastante atenção. Quando você estabelecer limites para você, coisas inalcançáveis, inatingíveis, não é para mim, eu já tentei, pergunte: é a verdade ou eu estabeleci como verdade? Não seja rígido com você mesmo. Acredite. Tudo pode mudar. Tudo pode se fazer novo. Acredite nisso. O outono está te provando isso, que é uma transição, a mudança para você. Isso não é para mim. Nunca vai acontecer comigo, já tentei diversas vezes. Esquece isso. Não estabeleça crenças rígidas na sua vida. E como ocorrem essas crenças? Mas por que eu crio essas verdades que você está dizendo que não são verdades? Por que eu estou com essa crença rígida? Eu acredito, eu tenho a convicção e as experiências me comprovam. E como você adquire essas crenças? Através do que os seus pais te ensinaram, do que você aprendeu na infância, o seu ambiente familiar, observando como seus familiares reagem, né, o que seus pais te ensinaram. Então você vai também estabelecendo e gerando crenças dentro de você. A outra maneira de você estabelecer crenças são as informações, a propaganda, a mídia, né, que muitas vezes te ensina ou te manipula a você se comportar, você falar, você ser, você agir. As informações, os bombardeios, né, dos seus amigos, dos ambientes que você vai vivendo, e tudo isso vai gerando em você, tudo isso vai estruturando, organizando dentro de você crenças. E muitas vezes são crenças negativas. Então, para nós vivermos, para você viver esse processo de mudança hoje na sua vida, não estabeleça crenças ruins dentro de você. Estabeleça dentro de você: eu posso, eu vou conseguir, isso é pra mim, eu já tentei, mas eu vou continuar tentando. Talvez eu tentei da mesma forma, vou tentar de outra, vou mudar o tempero, mulher, muda o tempero. Mas sabe o que pode promover a mudança? Um grande opositor das crenças rígidas, essas verdades que não são verdades que a gente cria e ali impede o nosso crescimento, o nosso avanço: o incômodo. O incômodo é um agente, é um grande impulsionador para a sua mudança. O incômodo. Por isso que nós precisamos estar atentas aos impulsos transformadores do incômodo. Por isso aquela famosa frase: para mudar, aquela frase, talvez sua mãe disse, seu pai, seu namorado, seu esposo, seu amigo, suas amigas, seus primos, primas: sai da zona de conforto. Aquela famosa frase que a gente não quer ouvir quando a gente não quer mudar. Sai da zona, mas eu já saí da zona de conforto? Não. Sair da zona de conforto é quando você está em um lugar. O que é a zona de conforto? Você está em um lugar de forma segura, protegida, e você vai ficando por ali mesmo. Mas se eu quero crescer, se eu quero mudar, eu preciso dos incômodos. São os incômodos que vão vir de um modo. E o que pode ser um incômodo? Uma insegurança, um medo, um trauma, uma dor, uma decepção, uma crise existencial, um sentimento de incapacidade. E é isso. São esses incômodos que, se você estiver atenta, ele pode ser um grande impulsionador para a sua mudança. Porque eu vou te falar agora de 3 coisas que o incômodo gera. E
calma aí. Eu preciso mudar. Eu não posso permanecer do jeito que eu estou. Tá me incomodando, tá doendo, tá me machucando. 3 coisas que eu preciso para mudar. Primeira, criatividade. Mas por que criatividade? O que criatividade tem a ver com mudanças? Tem tudo. Criatividade tem a ver com eu me refazer, me reinventar, criar ambientes diferentes. Já viu aquela mulher que é chata, briguenta, que o marido chega em casa, ela já lança todas as contas, já fala de todos os problemas, já fala do filho e já vai despejando tudo. O marido mal entrou em casa, mal tirou aquela meia com chulé ou sem chulé, que tem umas que não tem chulé, né, gente? Tem umas que são cheirosinhas. E você já vai ali despejando tudo. E o que acontece? Um ambiente ruim, você se torna uma pessoa desagradável, uma mulher tagarela, né? E traz aqueles conflitos e começa as brigas. Eu cheguei do trabalho cansado e você já tá lançando um monte de coisas, mas eu trabalhei também em casa. Você acha que ficar em casa não dá trabalho? Eu lavei, passei, cozinhei, cuidei de bebê, cuidei de criança, cuidei. Então, é um ambiente ruim. Então, a gente precisa, se você está habituado a chegar em um lugar, seja no seu trabalho, com o seu marido, com os seus filhos, com as suas amigas, e você está sempre acostumado a lançar sempre as mesmas questões, e às vezes você cria um ambiente ruim, às vezes você fala de uma forma ruim, e você gera esse ambiente pesado, se tornando uma pessoa desagradável, está na hora de você criar outros ambientes. Olá, bom dia, boa tarde. Pensou? Você chega no seu trabalho, você mal fala com a sua equipe, com seus colegas de trabalho, e de repente você chega, olá, tudo bem? Bom dia, como você está? Pessoa, nossa, o que está acontecendo? Quem está aí nesse corpo, não é isso? Não está sozinho, não. Mas o que é isso? As pessoas não estão habituadas com a sua cordialidade, com o seu amor, com a sua atenção. Tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? O maridão chega, né? Tudo bem? Como foi seu dia? E ali você faz um ambiente agradável. Depois você lança, né, o que tem que resolver. Mas a gente precisa entender que a nossa presença, a nossa pessoa, a nossa essência precisa transmitir coisas boas. Precisamos sim sermos pessoas agradáveis, sabe? Você chegar em um ambiente em que as pessoas notem você, chegou a mal-humorada, chegou a zangada, não, chegou aquela que só vem de bico, não, chegou uma pessoa agradável, uma pessoa que vai transmitir coisas boas, que vai exalar um perfume diferente, que vai apresentar, sabe? Nem que você não chegue ainda no 100%, mas comece a praticar, comece a mudar. A mudança é gradativa. Lembra que eu te falei no início do florescimento humano? É um passo de cada vez. Tenha paciência com você. É uma coisa de cada vez. Porque às vezes a gente quer sair da zona de conforto e ir para a zona do pânico. Quer ir para o extremo. Uma pessoa muito estressada quer de repente ser uma pessoa muito equilibrada. Vai entrar para a zona do pânico. Porque a mudança ela precisa ser sustentável. Eu vou te falar isso mais lá na frente. O processo, para você sair da zona de conforto, você não tem que ir para a zona do pânico. Que aí quando as pessoas se deparam, nossa, mas eu não vou conseguir ser assim. Eu não vou conseguir transmitir isso porque já quer ir no extremo. É muito ruim, já quer ser excelente. É um passo de cada vez. Você não tem que sair da zona de conforto para ir para a zona do pânico. Saia da zona do conforto e saia e vá para o lugar onde você possa sustentar a mudança. Entender que ela existe, que você está dentro de um processo e que a mudança, como eu te disse, lembra dos 3D da mudança? Difícil, doloroso e demorado? Então é um processo. O outro ponto da mudança, um ponto maravilhoso da mudança para nós conseguirmos mudar, a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade que nós temos de lidar com os problemas, de adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Pessoas que passam por dificuldades, que enfrentam obstáculos,
que estão vivendo ali uma pressão, mas essas pessoas têm uma capacidade de superar e de enxergar possibilidades boas. Pessoas que não estão se tornando, porque a dor, ela vem de duas maneiras. Ela vem para te matar ou para te modificar. Então, essa dor, ela não pode te matar. Ela não pode impedir a sua mudança. Ela não pode te paralisar. Essa dor não pode criar em você crenças que só você acredita, que só você enxerga. Essa dor precisa te modificar. Esses obstáculos, essa capacidade de você olhar e enxergar que é possível sim você encontrar outras possibilidades que vão te alegrar, que vão te satisfazer. Então, a resiliência é um ponto muito importante. O outro ponto é a disposição. E o que é a disposição? É você insistir, persistir até se alcançar um objetivo. Ah, mas eu já tentei, tenta de novo. Ah, mas eu já tentei, tenta de novo. Ah, mas eu já fiz, faz de novo. Mas não faz da mesma forma. Tá fazendo daquela maneira? Faz de uma outra. Tenta fazer de uma outra maneira. Você está sempre acelerada, sempre agitada, sempre mal-humorada. Tenta ser mais calma, mais equilibrada. Tenta. Mas eu já tentei. Tenta de novo. É a disposição. Então, esses 3 pontos vão te ajudar muito no processo da sua mudança. Você está acompanhando todo esse processo de mudança através do outono? Então, eu quero te chamar. Vem comigo. A mudança, ela não só aponta para as coisas que eu tenho que fazer, mas ela também aponta para as coisas que eu tenho que deixar de fazer. Ah, agora você complicou. Agora essa pastora tá embaralhando a minha cabeça. É simples. A mudança, né? O que eu posso fazer? Eu tenho que melhorar, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ser uma pessoa mais calma, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que olhar as coisas de uma maneira mais agradável. Mas o que eu tenho que deixar de fazer? É exatamente isso. Ser mais paciente, ouvir mais. A mulher consegue ouvir, né? Você consegue ouvir mais? Deixar de falar ansiosamente. Então, existem coisas dentro de nós que nós precisamos, para mudar, não acrescentar, mas tirar, diminuir a frequência. Um outro ponto que nós precisamos entender sobre todo esse processo do outono, sobre todo esse processo da mudança, são as tolerâncias. O que são as tolerâncias? As tolerâncias, elas atrapalham muito o processo da mudança. Porque tolerâncias é aquilo que você vai deixando para lá, que não te incomoda o suficiente. Exemplo, a pessoa tem uma vida profissional que não agrada muito, que não ama muito, mas que não me incomoda tanto, e vai tolerando. A pessoa tem dificuldade nas relações, seja no casamento, com amigos, e vai tolerando, e vai deixando para lá. Chega um momento que não dá mais aquela frase famosa, empurrar com a barriga. A tolerância, ela atrapalha o processo da mudança, porque não há mudança, não há interação, não há conversa, não há troca de experiências, não há um comportamento diferente. Você está só empurrando, deixando para lá. Tem um grande problema, um big problema, e você está dizendo amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Não, deixa isso para lá, não vou me estressar mais, esquece isso, e você vai tolerando. Chega um momento que a tolerância grita: ei, vamos mudar, vamos deixar de tolerar e vamos resolver, vamos tentar, né? E quando você deixa de tolerar, você vai passar pelos 3D. Vai ter que ter um tempo, vai ser doloroso, não vai ser fácil. Então, as tolerâncias, elas não podem te paralisar. Então, tente, deixe de tolerar, tolere menos e haja.
com sabedoria, com equilíbrio, com positividade. E é isso que essa estação, o outono, te chama. Deixe de tolerar. O que nós precisamos ter em nossas mãos é algo, anota aí, escreve bem grande para você exercitar isso. O que eu preciso para acompanhar a estação do outono, para viver todo esse processo, para mudar as minhas crenças, para eliminar as tolerâncias na minha vida, eu preciso de uma coisa chamada deliberação consciente. Quando eu tenho uma deliberação consciente, eu elimino as tolerâncias da minha vida. E para escolher é necessário jogar fora. Precisamos abrir mão, deixar de lado alguma coisa. Parece doloroso, mas faz parte do processo de mudança. As pesquisas, de acordo com um estudo da Universidade de Liege, na Bélgica, as variações de humor decorrem pois as atividades cerebrais mudam conforme as estações do ano. Ou seja, de acordo com os autores da pesquisa, o cérebro realiza suas funções de maneira diferente no verão, no outono, no inverno e na primavera. Além disso, um outro levantamento realizado pelo Instituto Salk para pesquisas biológicas nos Estados Unidos conclui que os hormônios podem sofrer alterações de acordo com a estação do ano. Para os pesquisadores americanos, o corpo possui um relógio interno que libera a produção de hormônios às mudanças climáticas. O próprio corpo e mente, eles enviam esses avisos. Isso quer dizer que essas pesquisas chegaram a uma conclusão, que cada estação, os seus hormônios, eles passam por alterações. Eu quero te dizer algo, cada estação tem uma representação da sua vida. Cada estação é um ciclo, é um momento. E nós precisamos, você precisa hoje estar aberta para essas mudanças. Então vejamos, para nós finalizarmos, estamos chegando. Tá tão gostoso estar aqui com vocês, né? Eu amo estar com vocês, eu amo essa interação, estamos juntas. Mas estamos finalizando, estamos terminando essa grande palestra, Estamos nessa maravilhosa estação que é do outono. Então, para você entender, a pessoa que está com tédio, falta de interesse generalizado pelas coisas, preguiça excessiva, sensação de vazio. O que é a sensação de vazio? Falta de direção, uma vida estagnada, sente que todos os segmentos da sua vida estão parados. Dificuldade para sentir emoções, aquela pessoa que sabe que já não consegue mais chorar, mas também já não consegue mais se alegrar, aquela pessoa que não consegue expressar uma reação porque tá fria, tá morta por dentro. Aquela vontade, mas ao mesmo tempo, com tudo isso, existe aquela vontade de fazer algo diferente. Você está vivendo esses tipos de sintomas? Sabe o que quer dizer isso? Que você precisa mudar. E eu vou te passar rapidamente, tenho pouco tempo, nosso tempo está acabando, do outono, mas vem mais estação para você. Eu vou te passar alguns hábitos importantes para o seu processo de mudança. Anota aí. Primeiro, leia diariamente, busque informações, notícias, assuntos que vão te levar, a você a pensar, amadurecer a sua mente, amadurecer as suas ideias. Leia diariamente e eu, com certeza,
já quero te indicar. Ah, mas eu vou ler. Pastora, eu leio jornal, eu leio notícias, mas às vezes me traz tanta tristeza, o mundo tá louco, né? Tá um caos, tá acontecendo tanta coisa ruim. Mas olha só, estamos falando do outono, estamos em uma excelente estação. E eu já vou te indicar esse livro aqui, ó. Maravilhoso! Dê poder às suas manhãs. Autora desse livro, uma mulher que passou, uma mulher que está passando por um processo de mudanças. Dê poder às suas manhãs. A autora desse livro é uma grande mulher de Deus, Apóstola Tuliane. Ela escreveu esse livro detalhando, explicando cada estação que ela passou na sua vida, o seu processo de aprendizado, de maturidade, tudo aquilo que ela enfrentou, os desafios. Lembra dos 3D da mudança? Demorado, difícil, doloroso? Tudo isso essa mulher passou, enfrentou. Então, você quer se alimentar? Lê esse livro. Comece a nutrir a sua mente, o seu coração, com pensamentos, com ações que vão te levar ao processo de mudança. Dê poder às suas manhãs. Livro maravilhoso. Um outro hábito importantíssimo. Escreva as suas metas. E deixe, de preferência, um local que você possa ver. Quais são as suas metas? O que você precisa mudar? Faça uma lista e deixe em algum lugar de uma maneira visível para você todos os dias olhar e falar: eu preciso mudar isso, eu preciso. Um outro hábito: se relacione com pessoas que vão te acrescentar, pessoas que têm algo para te ensinar, que são sábias, que são maduras, que são inteligentes. Procure estar nesses ambientes, procure estar no meio de pessoas que vão favorecer o seu crescimento emocional, seu crescimento psicológico, seu crescimento espiritual. Então são hábitos importantíssimos. Estamos terminando. Mantenha-se hidratada. Faça exercícios, se exercite. Procure realizar uma atividade física. Procure, algo que se exercite, faça um pilates, uma hidroginástica, uma natação. Mulherada, vamos movimentar, vamos mudar os nossos hábitos. Tenha uma alimentação mais saudável, porque você sabia que uma alimentação mais saudável, ela também interfere no seu humor, ela interfere na sua saúde, você se sente mais disposto, você se sente mais alegre. Então, tenha isso como uma regra, como um processo de mudança para você. O outro ponto importante: procure interagir com as pessoas. Inicie conversas, se envolva mais, exercite a sua fala. E para nós encerrarmos, pare de reclamar. Bem, eu não queria finalizar como eu sempre digo. É muito bom estar com vocês. É muito bom essa interação. Mas eu quero desejar a vocês uma excelente estação. Uma estação abençoada por Deus. Uma estação que possa fazer você florescer. Que possa fazer você alcançar os seus objetivos. Eu libero sobre a sua vida uma estação que as suas flores vão brilhar, vão florescer, um jardim regado pelas mãos poderosas de Deus na sua vida. Sejam bem-vindas ao Imersão, a mulher que você precisa florescer. Eu sou a pastora Valesca e é muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe e entenda que o outono te dá um alerta. E que alerta é esse? Lembre-se, renove-se, mude. Deus te abençoe.